Boa noite, bem-vindo ao nosso encontro semanal. É um prazer ter você hoje nessa live. Já vou começar te dizendo que eu cometi uma falha. Eu também sou inexperiente, né? Eu estou aprendendo, junto com as nossas reuniões, a mexer com essa história de live, né? Com o Facebook. E hoje eu fui em um evento que eu achei muito bacana e eu quis compartilhar com o meu público. E eu fiz uma live ao vivo. Então tudo indica que o índice de visualizações hoje será menor. Mas como eu já havia comentado, né, já divulguei para todos que eu faria a live hoje, então eu estou mantendo a live já pensando que nos dias fica uma dica para vocês, né, para quem de repente também é iniciante como eu. No dia que você planejar fazer uma live, durante o dia você não deve fazer outras lives. Isso foi o que a minha equipe me orientou, né, o pessoal que cuida da parte de mídias sociais, do Face, que naquele dia da live o ideal é eu não fazer nenhuma gravação ao vivo. Então, vivendo e aprendendo. Vou aproveitar para compartilhar com você esse evento que eu fui em São Paulo. Eu fui no CONAR, que é um Congresso Nacional de Recursos Humanos. É um congresso muito bacana porque ele fala de novas ferramentas da área de RH e foi possível também conversar com profissionais de RH, conversar com colegas consultores e é muito importante saber quais são as tendências do mercado e quais são as dificuldades. Então eu vou te contar um pouquinho sobre essas dificuldades. A questão hoje em dia, a gente fala tanto de desemprego e o que no geral as pessoas de RH comentaram é realmente sobre a dificuldade de contratação. Sabe por quê? Por causa da formação das pessoas. Então isso é algo importante para você também estar atento, pensando se hoje você está no mercado de trabalho, está buscando uma recolocação, você está atento à sua formação? Isso é importante, porque depende de você. Então, compare você com seus colegas do mercado, mesmo independente dos seus colegas, com o perfil da sua posição. O que é necessário? Qual é a formação acadêmica, a questão de idiomas, outros conhecimentos necessários para que você realmente tenha uma posição diferenciada no mercado? Né? Então isso foi uma coisa bastante comentada nas palestras que eu participei com relação a essa questão da formação. Uma outra coisa bem bacana que eu acho interessante é a questão das empresas estão investindo em formar, né, os jovens para realmente se tornarem os profissionais das empresas. Então assisti uma palestra de uma empresa bem conceituada que teve um crescimento muito grande de número de funcionários nos últimos 4 anos. E esta empresa precisou buscar nas escolas os profissionais que ela precisava. Então, não é que ela não buscou os profissionais já formados, mas perante a dificuldade, ela desenvolveu um projeto que eu achei muito interessante. Ela desenvolveu um projeto para contribuir para a formação dos profissionais desde a fase escolar. Isso a partir do ensino médio, né, de estar preparando esses jovens para uma posição futura dentro da organização. Então, eles estão contribuindo com esses projetos, né, junto à área pública, para formar esses profissionais e, sem dúvida, que os profissionais que se destacam são profissionais que são admitidos, né, que são integrados à organização. Então, isso é uma coisa bem bacana para você, se você é jovem e está buscando uma primeira carreira. Isso é algo importante para você estar atento ao mercado, que as empresas realmente estão buscando os profissionais nas escolas, mas que elas querem as pessoas diferenciadas. Então, se você quer ser um profissional de destaque, saia da mesmice, faça escolhas diferenciadas. E se você é pai, mãe, né, e busca, sem dúvida, que o seu filho tenha um sucesso profissional, também vale a pena você estar atento e você também orientar o seu filho com relação a isso. Inclusive, uma coisa que para mim foi muito interessante é porque eu tenho um projeto, né, que está em desenvolvimento. Eu estou já tive uma primeira turma, né, de grupo de jovens e adolescentes, e é um projeto que eu estou trabalhando esse projeto
e com certeza ele vai ter uma força maior no primeiro semestre de 2018, que é justamente trabalhar carreira com jovens, primeira carreira, no caso da primeira escolha profissional. Então esse programa se chama ESSERE, que significa Elaine Compartilha Experiência e Resultados Extraordinários. Por que, Elaine? Porque a base, 80% da minha experiência, dos meus clientes, o foco é carreira. E dentro deste grupo, eu também faço com que as pessoas compartilhem suas expectativas e trago profissionais já de destaque do mercado para compartilhar essa experiência com os jovens, né? Com você, com de repente seus filhos que vão estar buscando uma primeira carreira profissional. Então vai ser um projeto bem bacana e eu fiquei feliz de saber que ele está bem alinhado com essas necessidades do mercado. Uma outra coisa que foi falado hoje nesse congresso, no CONAR, que também eu achei assim assustador, eu nunca ouvi desta forma, mas que as empresas, 80% das pessoas, elas se desligam não das empresas, elas se desligam dos líderes. Assusta, né? Eu fiquei assustada com isso. Quer dizer, a empresa gosta, o funcionário gosta da empresa, né? Ele se identifica, gosta do trabalho, mas de repente o líder é um motivo do desligamento dele. Até porque os profissionais hoje, principalmente os mais jovens, eles não toleram muita coisa como os profissionais da minha faixa etária, né, dos 40, 50 anos, nós somos acostumados a tolerar, né, nós somos acostumados a até uma certa passividade, uma certa subordinação que os jovens hoje de 20 e 30 anos eles não têm. Então eles trocam sim, com facilidade eles trocam de emprego. E isso é assustador pensando nas empresas, porque a empresa forma um profissional, forma uma equipe e aí de repente por alguma insatisfação sai uma pessoa, sai outra. E isso começa a desestruturar a equipe. Não sei se você já passou por isso, mas isso é algo importante. A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima semana. Eu vou falar sobre liderança, que eu acho que é algo importante, que requer também, né, que eu essa semana prepare um material bem atualizado para que a gente possa conversar sobre liderança. Então hoje vamos entrar um pouquinho no nosso tema. Eu também vou dar uma pincelada nele a semana que vem, devido às pessoas que podem não ter oportunidade de assistir hoje. Então, qual que é a ideia? É falar sobre as ferramentas de avaliação de perfil que são ferramentas utilizadas hoje nos processos de coaching e utilizadas nas organizações. Então, qual ferramenta eu gostaria de compartilhar contigo? Uma delas que eu utilizo no meu processo de coaching e que é bem comum hoje em processo de assessment dentro das organizações é o DISC. Então, o que é o DISC? Deixa eu pegar aqui minha colinha. O DISC, ele é uma ferramenta que ele conta com 4 fatores, né? Ele avalia, primeiro, é bem prático, a pessoa, ela preenche, né, pela web, ela preenche pela internet e o consultor, ele recebe o laudo. Normalmente, como que eu faço? Eu passo uma senha para essa pessoa preencher, ela preenche, eu recebo o laudo, eu preparo uma devolutiva para esse, né, para esse candidato. E aí, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter os fatores positivos. Então, de repente, mas não é aquela história, essa pessoa é ótima, essa pessoa é maravilhosa, ela é tudo de bom. Ninguém é tudo de bom. Todas as pessoas têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos. Ninguém também é só mal, né? As pessoas têm pontos a desenvolver, não é que a pessoa seja má. Então, como que funciona isso? Primeiro, essas avaliações, elas nos ajudam a identificar alguns pontos que a olho nu digamos, se a gente comparasse isso com um diagnóstico médico, são situações que a olho nu não se percebe. A pessoa não percebe, né, ela não tem essa facilidade, ela não tem esse autoconhecimento. E eu, como coach, se ela não se percebe, como o meu trabalho direto é com a pessoa, com o coach que a gente chama, né, que é o cliente, se ela não se percebe, eu não tenho contato com a empresa, eu não tenho contato com o gestor, eu não tenho contato com a família. Então fica difícil eu conseguir trabalhar esse gap. Então a avaliação, ela vai ajudar nesse sentido. Então o que o DISC vai trabalhar? Ele vai trabalhar quais são os pontos altos
e quais são os pontos a desenvolver. Dentro desses pontos, o que significa o DISC? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, por esses 4 fatores, nós conseguimos identificar o que predomina. Dominância, normalmente, falando de uma maneira bem geral, uma pessoa que tem um D alto, normalmente o que é o D? Indica como você lida com problemas e desafios. Os principais descritores são, normalmente, uma pessoa que tem um D alto, competitivo, decidido, direto, orientado para resultados. Então, uma pessoa normalmente que tem um D alto, são pessoas normalmente que ocupam posições de liderança, ou mesmo que não ocupem, mas que têm essa facilidade em liderar, em dominar um grupo. Uma pessoa que tem um I alto, o I é de influência. O que é o I? O I indica como você lida com pessoas e as influencia. Os principais descritores são confiante, inspirador, otimista, popular, sociável, confia nos outros. Então, o I alto é aquela pessoa que ela tem facilidade de influenciar. Então, nós podemos aí, de repente, identificar vendedores, políticos, que têm essa facilidade de influenciar o outro. Políticos não é um bom momento para falar sobre políticos, né? Pula essa parte, vamos para os vendedores. S é de estabilidade. O que é uma pessoa que tem um S alto? Indica como você lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. Os principais descritores são agradável, bom ouvinte, paciente, sincero, constante, membro de equipe estável. Tá? Então esse é o que tem um S alto. E o C é de conformidade. Quais são as principais características de uma pessoa que tem um C alto? Ela indica como você lida com regras, procedimentos estabelecidos por outros. Os principais descritores são preciso, analítico, perfeccionista, cuidadoso e minucioso. Então, na medida que você tenha esses 4 índices, o seu resultado vai mostrar se você é um D alto com um I alto, um D alto com um I baixo. Então, o que isso ajuda? Nós temos que avaliar o seu resultado e temos que avaliar o seu propósito. Se você tem um propósito, um exemplo, uma pessoa que é um líder e que tem um D baixo, já fica claro que ele precisa trabalhar o quê? A dominância dele. Uma pessoa que é da área comercial, uma pessoa que de repente tem um educador que precisa ter uma facilidade de influenciar o outro e tem um I baixo, o que nós vamos trabalhar? Precisamos trabalhar essa capacidade, essa habilidade de influenciar. Imagina uma pessoa que seja de uma área de qualidade ou de uma área de projetos que tenha um C baixo. Lembra o que é o C? Conformidade. Então, normalmente uma pessoa de uma área mais técnica é uma pessoa que tem um C alto. Por quê? Porque ela é muito focada no detalhe, ela é uma pessoa até perfeccionista. Então, digamos que você tem uma pessoa de uma área dessa, qualidade, projetos, uma área mais técnica, e ela tem um C baixo, com certeza é uma pessoa que está tendo algumas dificuldades. Então, o que vai nos ajudar? A identificar como essa pessoa é e os pontos que ela precisa desenvolver. Só o DISC é o suficiente para um processo de desenvolvimento? Lógico que não. É por isso que nós utilizamos o DISC, hoje eu vou falar do DISC, na próxima semana eu vou falar do Human Guide, que é uma outra ferramenta. Então é importante a gente falando de uma por vez. Então o DISC ele vai ajudar nesse sentido. Nós vamos identificar como você está e junto com outras ferramentas vamos identificar o que você precisa desenvolver. E quando nós temos um diagnóstico desse fica muito mais fácil, porque daí a gente não trabalha com achismo. E aí eu não tenho o risco de que a pessoa não perceba que ela tem essa deficiência, essa dificuldade. Então eu consigo trabalhar com a ferramenta e consigo ajudar a pessoa. Primeiro, a ferramenta não é verdade absoluta. Eu vou confirmar com ela, tem todo um laudo. Você concorda que você tem essas dificuldades? Você concorda que isso é um ponto que hoje você deixa a desejar? Na medida que ela concorda, a gente vai trabalhar um plano de ação, nós vamos trabalhar como desenvolver essa competência e aí vamos acompanhar esse desenvolvimento no decorrer das semanas. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta para que eu possa te responder.
Um minutinho. Vamos lá. Eu espero que você tenha compreendido essa questão do DISC. E o DISC também, gente, é uma coisa que assim, se tem dúvida, me manda você pode me mandar no inbox e você também pode pesquisar. Tem muita informação do DISC na internet. Deixa eu ver aqui as perguntas. Domingos, boa noite. Essa avaliação é muito boa. Participei de um processo de recolocação e essa avaliação foi aplicada. Ajudou muito, recomendo. Muito obrigada pela sua participação, Domingos. Que bom que você gosta dessa ferramenta. Marinês, obrigada pela presença. Muito obrigada. Excelente avaliação. Luciane, estamos assistindo com você. Ok. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Boa noite. Ok. Pessoal, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, a cada semana eu vou trazendo alguma novidade. Então, essa questão do DISC, você não tem que se assustar. Então, se você vai participar de um processo seletivo, se você está participando de uma avaliação na sua empresa e falam, nós vamos utilizar o DISC. O que eu sempre falo, quando as pessoas me ligam, me perguntam, mesmo clientes, Elaine, o que é certo, o que é errado? Gente, não tem certo, não tem errado. Pense que qualquer avaliação é uma ferramenta que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Então, responda realmente aquilo que a verdade, não aquilo que você acha que gostariam de ouvir, porque essas ferramentas, elas são muito bem estruturadas, até para identificar algumas coisas que não são coerentes. Você respondeu algo numa questão você respondeu X e na outra você respondeu a mesma coisa de maneira diferente. Então, a ferramenta consegue identificar isso. Então, seja muito sincero e tenha o coração muito aberto para receber a devolutiva. Seja de um consultor, seja de um coach, seja do seu RH. Porque quanto mais, eu falo que os momentos da gente receber as devolutivas é assim. Por que nós temos uma boca e 2 ouvidos? É para a gente ouvir mais e falar menos. Tem pessoas que ficam questionando a ferramenta, que ficam discordando. E se você fica falando, você automaticamente não consegue ouvir. Então aproveite as oportunidades, seja uma devolutiva de uma ferramenta, seja um feedback, aproveite, ouça. O ouvir não quer dizer que você tenha que concordar, mas ouça aquilo que estão te passando e depois você administra isso, depois você elabora isso. Você pode até não concordar, mas depois de uma elaboração. Tudo bem? Eu estou muito feliz com a sua presença. Hoje até que o índice não foi tão baixo, pensando aí nessa questão que eu fiz durante o dia. E eu quero te convidar a na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre liderança e vamos falar de uma outra ferramenta que chama Human Guide, que é uma outra ferramenta que eu utilizo também nos meus processos de coaching. Muito obrigada, uma ótima noite e nos vemos na próxima semana.